Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo. E na aula de hoje a gente vai estudar o capítulo 5 da apostila, tá? E a gente vai falar sobre a primeira lei de Newton, tá? Então vamos começar. Vocês vão acompanhar aí um slide, tá bom? Só para ser um apoio visual, porque a apostila já está bem completa. Tudo que está aqui no slide é baseado na apostila, então vocês podem estudar por lá sem problema, tá? O slide aqui é só para ter um recurso visual, para não ficar só falando, vocês terem algum apoio também de imagem, tá? A gente vai começar com um pequeno histórico sobre Isaac Newton. Se a gente vai estudar as leis de Newton, vamos só contextualizar quem é Newton, que é um cientista super importante e fez várias contribuições no ramo da física. Então, um breve histórico de verdade. Ele nasceu em 1642, que é o mesmo ano de morte de Galileu Galilei, que também é outro cientista super conhecido e super importante. Nasceu e morreu na Inglaterra. E Isaac, né, para os íntimos, ele foi, na verdade, filho de fazendeiros. Seu pai faleceu antes dele nascer, então ele não chegou a conhecer o seu pai. Sua mãe casou de novo, quando ele tinha 10 anos, ele acabou sendo criado pelos avós. Durante o ensino básico, né, ele teve um desempenho ok, nenhum relato de brilhantismo. Ele começou a se destacar mesmo nos seus estudos depois de se formar na faculdade, tá? Então, ele lança em 1687 o marco, né, de seus estudos, e aí sim ele ficou extremamente conhecido, que é um livro todo em latim, que era o que se fazia na época, chamado aí Principia Mathematica, tá? O que acontece? Nesse livro, ele reúne, ele sintetiza o que já se discutia sobre física clássica, e ele também traz as suas contribuições para a área, tá? Por isso que é um livro extremamente conhecido e bem marcante da sua vida. As leis de Newton, né, o que a gente vai estudar, vai começar a estudar agora, porque na verdade são 3 leis, a gente vai estudar hoje só a primeira, elas vão determinar a influência que as forças têm sobre os movimentos dos corpos. Tá? Então, ele vai fazer essa relação entre a força e o movimento de um corpo. Estudando assim, entrando já, né, de vez na lei de Newton, a gente também conhece a lei de Newton como lei da inércia. E aí vamos relacionar força e movimento. Né? Como é que a gente pode relacionar essas duas coisas? Aí a gente vai estudar um pouquinho dois filósofos da natureza, cientistas, enfim, que contribuíram para esse movimento. Aristóteles e Galileu. Aristóteles, que foi o que efetivamente começou a estudar sobre o movimento dos corpos e sua influência das forças, diz o seguinte: um corpo só poderia permanecer em movimento se existisse uma força atuando sobre ele. Então, para Aristóteles, um corpo se movimenta se você tem a aplicação de uma força. Se você não aplica uma força, o corpo fica em repouso. Ok? Já Galileu diz o seguinte, a definição de Galileu é um pouquinho maior. Se o corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. E uma vez em movimento, o corpo continuará a se mover em linha reta com velocidade constante. Galileu fez uma série de experimentos, dentre eles pegar uma bolinha bem polida, uma superfície também bem polida, e aplicar uma pequena força, né, para ela começar a se movimentar. O que Galileu percebeu, além dessa, entre vários outros experimentos? Que a bola continua a se movimentar, mesmo quando você para de aplicar uma força sobre ela. Você não precisa empurrar a bolinha até um determinado ponto final. Ele fez uma força inicial e a bola continuou esse movimento, tá? Por isso que Galileu também fala dessa parte que o corpo, uma vez em movimento, vai se mover em linha reta a uma velocidade constante. Movimento em linha reta, velocidade constante, vamos lembrar de movimento retilíneo uniforme, tá? O corpo vai fazer uma trajetória em linha reta e não vai ter mudança na sua velocidade, tá bom?
o que Newton faz? Com base nessas informações já pré-definidas também, com base muito nos estudos de Galileu, ele propõe, né, e forma em si o que chamamos de lei da inércia, certo? O que é a lei da inércia? Também é um outro nome que é conhecido a primeira lei de Newton. A lei da inércia, ou a primeira lei de Newton, diz que na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso. E um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Ou seja, se eu não aplicar uma força, o meu corpo não vai sair do repouso. E uma vez que ele está se movendo, ele vai continuar a se mover como um movimento retilíneo uniforme, em linha reta e velocidade constante. Ok? Vamos definir, pessoal, só para a gente continuar prosseguir nos nossos estudos, o que é inércia. Tá? Tem 2 tópicos aí para vocês observarem. Inércia é a propriedade de um corpo em resistir a qualquer variação em sua velocidade. Tá? Ou seja, o corpo ele vai resistir a essa mudança no seu processo, essa mudança de velocidade durante o seu movimento. E a inércia ela depende de algumas propriedades físicas. Uma dessas propriedades é a massa. Quanto maior é a massa do meu objeto, maior será a sua inércia. Ou seja, maior será a resistência desse corpo em variar a sua velocidade, seja ele sair do repouso ou variar a sua velocidade em movimento. Tá? E aí tem um exemplozinho para a gente entender melhor essa aplicação de inércia. Exemplo clássico, tá? Você está lá no ônibus cheio, você está em pé. Agora a gente não está podendo mais fazer isso, mas enfim, faremos em breve, se tudo der certo. Pegaremos ônibus, ficaremos lá em pé, bonitinho, segurando na barra. O ônibus freia. Quando o ônibus freia, o nosso corpo se projeta o quê? Para frente do ônibus. Por que ele se projeta assim? Porque, segundo a inércia, o corpo vai tender ao quê? A continuar em um movimento com velocidade constante e em linha reta. O ônibus precisou frear, uma parada brusca, mas o seu corpo, ele vai continuar em quê? Em um movimento constante e em linha reta. Por isso que você é projetado para frente. E aí a gente entra no outro tópico, que é o tópico de colisões e a sua relação com a inércia. Colisão, ela vai gerar o quê? Uma grande quantidade de energia de movimento. A gente chama de energia cinética. E essa energia, ela vai se transformar em outras formas de energia. Você tem uma colisão, você tem também transformação de energia térmica, porque geralmente você tem a liberação de calor, você tem a energia sonora, porque você escuta o barulho da colisão, enfim, do choque. E aí entra o porquê é muito importante a gente usar cinto de segurança. Qual é o princípio de um cinto de segurança? Se você está dentro de um carro e ocorre uma colisão, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai continuar, pela inércia, a se projetar em linha reta para frente. O que o cinto de segurança faz? Ele aplica uma força e evita esse movimento de inércia. Ele aplica uma força e você tende a voltar para o banco, certo? E aí você fica você fica muito mais seguro, porque você não se projeta para frente e risco até de sair pelo para-brisa do carro. O cinto de segurança é extremamente importante, tanto para quem está na frente, quanto para quem está atrás, porque o princípio da inércia é o mesmo. O corpo que está atrás de você, a pessoa que está atrás de você, se você é o motorista, ele vai continuar pela inércia ser projetado para frente. Vai se chocar com o seu banco, ou se ele estiver no vão, vai se chocar com o para-brisa e vai provocar um acidente também muito grave. Então, por isso que o cinto de segurança ele é usado tanto na frente quanto atrás. Ah, senão não adianta nada, isso é uma falsa segurança. Se tem alguém atrás de você e só você está com um cinto, se sofrer um acidente, se tiver uma colisão, a pessoa vai se machucar muito e você também, porque ela vai ser projetada para frente, tá? Daí a importância do uso de um cinto de segurança. Bem, voltando aos referenciais aqui, voltando para os nossos estudos. Os referenciais, a gente já viu quando estudou o movimento, que o referencial, o movimento é referente ao referencial. Então, o referencial é um corpo ou um objeto na qual você vai averiguar se existe mudança de posição para determinar se o corpo está em movimento ou não.
Os meus referenciais, pessoal, eles podem ser inerciais. O que é um referencial inercial? É aquele referencial que vai obedecer às leis da mecânica newtoniana, ou seja, aquele movimento que não está acelerado, tá? Então, o referencial inercial é um referencial que não se encontra acelerado. Já o referencial não inercial é um referencial que apresenta aceleração. Vamos lembrar que a aceleração é a mudança de velocidade. Então, um referencial inercial não apresenta mudança de velocidade. Um referencial não inercial apresenta mudança de velocidade. Leis de Newton são válidas para referenciais inerciais, ok? Sem aceleração. E aí a gente entra, então, no que a gente chama de força fictícia. O que são as forças fictícias? Elas parecem existir, por isso fictícia, é uma força real, mas elas parecem existir para quem está dentro de um sistema acelerado, tá? Quando você usa um referencial não inercial. Então, quando você tem um referencial não inercial, ou seja, um sistema que está acelerado, você tem a presença das forças fictícias. Vamos estudar duas dessas forças. Nem estudar, a gente vai falar brevemente sobre elas, tá? A gente não vai se aprofundar nessas forças. Só para vocês entenderem o que é uma força fictícia, tá? É aquela que vai existir em um sistema acelerado e um referencial não inercial. Minhas duas forças fictícias é de Coriolis, e a centrífuga, tá? O que acontece com essas duas forças? Vamos estudar uma de cada vez. A de Coriolis, na verdade eu esqueci a pronúncia, é Coriolis, eu acho, mas enfim, tá? Deixa pra lá. Essa força, ela age sobre corpos, mas esses corpos têm que ter em dois princípios. Tem que estar em movimento e em sistemas girantes, ou seja, você tem que estar girando em uma rotação, tá? Tem um vídeo ótimo no Classroom, pequenininho, 4 minutos, super bem explicadinho, com vários exemplos, explicando direitinho a ação dessa força, tá? Vejam o vídeo, tem 4 minutinhos, é pequenininho, super bem feito, com vários exemplos, para vocês entenderem muito bem a ação dessa força, tá? Mas vamos lá. Tirando aqui nesse momento. Como é que vai ser a ação dessa força? Imagina que você está num carrossel, tá? Ou num gira-gira, enfim, aqueles brinquedos de criança que ficam girando. Você está no centro e um amigo seu, ou seja, está na sua frente, mas está na extremidade do brinquedo, tá? Então você está no centro, seu amigo está na extremidade, na sua frente, ok? Vocês estão girando. Você vê o seu amigo sempre na sua frente, certo? Apesar dos dois estarem girando, ele não está mudando de posição em relação a você. Você sendo referencial. Aí você quer jogar para o seu amigo uma bolinha. Você pega uma bolinha e joga na direção do seu amigo. Você vai ter a sensação de que a bola fez uma curva. Mas quem está de fora do gira-gira, do carrossel, vai observar que, na verdade, a bolinha fez um movimento reto, um movimento retilíneo. Mas você não percebe isso, você percebe a curva, porque você e o seu amigo estão ambos girando em um movimento giratório. Então, para você, se a bola não fez um movimento reto até seu amigo, se você vê que a bolinha fez uma curva, você passa, então, a achar que está existindo uma outra força que está mudando a trajetória da bolinha, daquela bola. E aí, por isso, sim, que você tem o princípio da força de Coriolis, certo? É a presença que você acha que existe essa força, mas, na verdade, não tem. Se o seu referencial é externo, né, não é nenhum dos dois que está girando, é um referencial externo, ele vai perceber que a bolinha, na verdade, fez um movimento reto, um movimento retilíneo, não teve curva nenhuma, tá? Observem o vídeo, tem 1 milhão de exemplos sobre, tá? Ele é muito bem explicadinho, isso vai ficar muito mais claro, tá? Essa força também age sobre ciclones e sobre furacões, por isso que tem essa imagem aí. Os ventos, eles se deslocam no furacão na parte de baixo, certo? Que é o que a gente chama de olho do furacão.
que é a parte de baixo de baixa pressão. Conforme os ventos vão se deslocando nessa área de baixa pressão, a força de Coriolis faz com que eles desviem para a direita no hemisfério norte. E aí, por isso, você tem, então, essa movimentação dos ventos, ok? Você tem a movimentação com uma direção no hemisfério norte e uma movimentação para a direção oposta no hemisfério sul, tá? E a força centrífuga? Força centrífuga, ela também é uma força fictícia. Não confundir com força centrípeta. Elas não são a mesma coisa, ok? Força centrípeta é uma força mesmo que a gente vai estudar mais à frente, a gente não vai estudar agora. Mas basta a gente saber que é a força que vai direcionar o objeto para o centro do movimento, tá? Você está fazendo um movimento giratório, é a força que puxa para o centro desse círculo, tá? E a força centrífuga? A força centrífuga é a sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente está no carro fazendo uma curva, que a gente está sendo jogado para a parede do carro. Por que a gente sente a sensação? Porque a gente tem a sensação de que tem uma força jogando a gente para fora da curva, tá? Essa sensação, essa força, que é uma força fictícia, a gente chama de força centrífuga, que a gente considera que é uma força fictícia. Porque se por um acaso a porta do carro está aberta e você sai do carro, você vai sair em um movimento retilíneo, tá? Você não faz nenhum movimento curvado, nenhum movimento de curva no seu movimento, tá? Então, força centrípeta é a força que vai realmente puxar para o centro da curva, tá? Uma força real, a gente vai estudar isso mais à frente. Força centrífuga é a força fictícia. Parece que você está sendo levado para o lado oposto ao centro da curva, tá? Força centrífuga a gente encontra, né? A gente pode encontrar exemplos. Máquina de lavar, liquidificador, tá? Mas está sempre esse movimento de parecer que está sendo levado para fora da curva. Tudo bem? Pessoal, essa aula aqui, um videozinho de menos de 20 minutos, é o tempo que eu tento fazer os nossos vídeos, tá? Isso é um recurso visual, um apoio visual para vocês conseguirem entender melhor as informações que são passadas. A gente vai focar nesse primeiro capítulo, nesse capítulo 5, só na primeira lei de Newton, mas quando a gente estudar a segunda e a terceira, talvez um movimento melhor, a ideia melhor de força, de sentido, de direção, vai ficar mais claro, tá? Então agora, foquem apenas no que foi tratado aqui. Tem uma lista no formulário, de novo, para vocês preencherem, são só 3 questões. E aí é o mesmo esquema da semana passada. Vocês vão assistir esse vídeo, fazer os exercícios, e depois a gente vai para o Zoom para tirar as dúvidas, tá? Não deixem de assistir ao videozinho de apoio que eu coloquei lá também no Classroom, tá bom? Então, até daqui a pouco.